Evangelho de Marcos, capítulo 9. Quem já achou diz amém. Amém. A partir do versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse, Jesus havia feito uma pergunta, né? O que é que vocês estão discutindo com eles? Ou seja, com os discípulos. E um da multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoninhado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele lhe disse: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, sai, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta, ou seja, essa raça, essa espécie, não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Irmãos queridos, nós louvamos a Deus, porque um dia nós tivemos um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. Um dia nós tomamos uma decisão ao lado de Jesus. Quem aqui já tomou uma decisão ao lado de Jesus? Levanta a mão. Um dia você se decidiu por Jesus. Inclusive tem um corinho, né, Rosângela, que a gente cantava muito na igreja. Foi num domingo, foi numa segunda, foi numa terça, que alguém me tocou. O dia que o Espírito de Deus me tocou foi num domingo, num culto de domingo, quando o pastor Abel pregava a palavra, e eu senti de Deus. Eu tinha os meus 16 para 17 anos, eu levantei a minha mão, e eu tomei uma decisão ao lado de Jesus. Eu fui criado na igreja, desde pequeno na igreja, mas naquele dia foi que eu tomei uma decisão ao lado de Jesus. Irmãos, então, se nós fôssemos cantar esse corinho agora, eu tenho certeza que muitos se levantariam dizendo que foi no domingo que tomou uma decisão. Outro foi numa terça, outro foi numa quarta,
O pastor Zé Roberto, por exemplo, foi numa quinta na tarde da bênção, né, pastor? Que teve o encontro com Jesus e tomou uma decisão ao lado de Jesus. Mas irmãos, uma coisa eu gostaria de dizer para você: todos nós precisamos tomar uma decisão ao lado de Jesus. Não importa o dia, se é num domingo, se é numa segunda, se é numa terça, se é numa quarta e etc. O importante é nós tomarmos uma decisão ao lado de Jesus. O importante é nós não ficarmos com o nosso pé em duas canoas, porque de repente uma canoa pode ir para lá e a outra para lá e a gente cair no meio do rio. A gente precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus. Pergunta para o seu irmão aí se ele já tomou uma decisão ao lado de Jesus. Pode perguntar para ele. Isso, dá uma cutucada nele aí. Você já tomou uma decisão ao lado de Jesus? Se não tomou, tome hoje, porque hoje o Espírito de Deus está falando conosco de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Irmãos queridos, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta em Marcos, o capítulo de número 9. Quando um determinado homem, um determinado senhor, ele tomou uma decisão. Ele possuía um filho que possuía um espírito mudo e também o espírito surdo. E a palavra de Deus diz, irmãos, que aquele menino já havia trazido muito sofrimento para aquele pai, e por que não dizer para toda a família. E a palavra de Deus ainda vai mais longe, dizendo que não era uma enfermidade comum. Aquele moço, aquele menino, ele possuía uma enfermidade espiritual. E quando Jesus perguntou, desde quando aquele menino, ou aquele jovem, aquele moço, possuía aquela enfermidade, aquele pai respondeu, Senhor, ele tem essa enfermidade desde criança, desde a sua infância. E aquele homem disse para Jesus, olha Jesus, e quando ele fica ruim, ele cai no chão, ele se esperneia, ele vai se secando, e ele começa a espumar, e várias vezes, o negócio que está nele, tentou já derrubar ele na água, já tentou derrubar ele no fogo, para matar ele, mas não conseguiu. E aquele homem disse assim, eu estou dizendo com as minhas palavras, e eu ouvi que o Senhor tinha poder para curar o meu filho, e eu ouvi que o Senhor tinha poder para fazer um milagre na vida do meu filho. E olha Jesus, eu tomei uma decisão, e eu trouxe o meu filho até aqui. Primeiro, os teus discípulos oraram por ele, mas não conseguiram libertá-lo. Então eu tomei a decisão de trazê-lo até o Senhor, para ver se o Senhor pode fazer alguma coisa. O que foi que Jesus perguntou para ele? Primeiro você tem que crer. Você crê? Aquele homem com o rosto cheio de lágrimas, aquele homem chorando, ele responde para Jesus, ele disse para Jesus o seguinte, né? Ele começou a chorar e com lágrimas, ele disse, eu creio Senhor, ajuda na minha incredulidade. E Jesus então orou sobre aquele moço. A palavra de Deus diz que os demônios pegaram aquele moço, mas pegaram aquele moço pela última vez, porque aqueles demônios, aquela casta de demônio, aquela espécie de demônio, aquela raça de demônio, foi embora, e aquele jovem foi liberto para a honra e glória do nome do Senhor. Nunca mais aconteceu nada com aquele moço, ele recebeu a sua libertação, mas o pai dele precisou tomar uma decisão. Eu gostaria de dizer para você que se aquele pai ficasse em casa, pastor Zé Roberto, com os braços cruzados, nada teria acontecido. Mas aquele homem, querido, ele disse não, eu preciso tomar uma decisão, e eu vou me decidir agora.
não tem nada que vai me segurar, não tem nada que vai me atrapalhar. Eu vou até esse homem chamado Jesus, e eu quero que ele haja na minha vida, eu quero que o milagre aconteça, eu quero que o meu filho seja liberto. E a palavra de Deus diz que ele recebeu a bênção, porque ele tomou uma decisão naquele dia. Ele tomou uma decisão naquele dia. E eu gostaria de dizer para você que as bênçãos virão, mas a partir do momento que você tomar uma decisão ao lado de Jesus. Deus, ele abençoa, não estou dizendo que ele não abençoa, ele abençoa em qualquer circunstância, mas irmãos, as bênçãos vão concretizar a partir do momento em que você tomar uma decisão ao lado de Jesus. Quem concorda com a palavra, diga amém. Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Graças a Deus. Irmãos queridos, agora, por que será que hoje as pessoas têm tanta dificuldade de decidir ao lado de Jesus? Se a Bíblia Sagrada, ela é repleta de textos chamando as pessoas para se decidirem. Se a Bíblia Sagrada, ela é repleta de texto chamando as pessoas para tomarem uma decisão ao lado de Jesus, por que será que ainda hoje muitas pessoas relutam em tomar uma decisão? Por que será que ainda hoje muitas pessoas ainda continuam no caminho da indecisão? Não sabem se vão, não sabem se ficam, não sabem se decidem, não sabem que se não se decidem, continuam nessa situação. Eu gostaria de dizer para vocês rapidinho, existem 3 coisas que fazem as pessoas ainda continuarem no caminho da indecisão. Eu gostaria de dizer para você que alguns não se decidem ao lado de Jesus para valer por causa dos amigos. Repita comigo, por causa dos amigos. Por causa dos amigos. A pessoa muitas vezes ela tem vergonha de tomar uma decisão, pastor Rodrigo, ao lado de Jesus, por causa dos amigos. O que eu vou dizer para o meu amigo lá na escola? Que eu virei crente? O que eu vou dizer para os meus amigos da faculdade? Que eu virei evangélico? O que eu direi para os amigos meus mais chegados? Que eu agora serei uma nova pessoa, um novo homem, um novo moço, uma nova moça. Irmãos, algumas vezes os amigos, eles serão um obstáculo para a pessoa crer em Jesus e tomar uma decisão ao lado de Jesus. E muitas vezes quando a pessoa, ela tenta tomar uma decisão, muitas vezes os amigos entram no meio para tentar desviá-lo daquela decisão que ele tomou naquela hora. Irmãos queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso não é brincadeira, queridos. A Bíblia Sagrada diz, estes dias eu estava lendo a Bíblia ali em Juízes, os israelitas, eles começaram a se casar com as estrangeiras. Irmãos, e por causa daquele casamento com estrangeiras, com mulheres pagãs, os costumes judaicos começaram a ser colocados de lado. Irmãos amados, os costumes que Deus havia colocado e havia exigido para que Israel colocasse em prática, irmãos, aquilo tudo começou a se deteriorar. E então, irmãos, o pecado entrou, a desobediência entrou, e a bênção de Deus foi retirada de sobre o povo de Israel, porque houve uma mistura. Deus havia dito para os homens israelitas: não tomem mulheres estrangeiras. Havia dito para as mulheres: não tomem maridos estrangeiros,
porque isso vai atrapalhar o concerto que vocês têm comigo. Mas eles não deram ouvido para o que Deus havia falado e fizeram isso. Irmãos, o que foi que aconteceu? Vieram os cativeiros, vieram os sofrimentos, situações terríveis sobre o povo de Israel. Eu gostaria de ler, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 4 e o versículo 4. Tiago capítulo 4, versículo 4. Quem tem Bíblia aí, diga amém. Amém. Abra sua Bíblia em Tiago 4:4. Olha o que diz aqui a palavra: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Qualquer que quiser se constituir amigo do mundo, constitui-se inimigo de quem? De Deus. Vamos para outro texto, 2 Timóteo. Abra sua Bíblia, querido, em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Aleluia. Quem já achou diz amém. 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos ler então o que diz. Preste atenção no texto sagrado. Sabe, porém, isso, olha, irmãos, as amizades do mundo, os amigos do mundo. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites, dos prazeres, do que amigos de Deus. Olha o que diz o versículo 5: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Está vendo aí o conselho bíblico? Destes afasta-te. Por quê? Vai atrapalhar a sua vida espiritual, vai atrapalhar a sua fé, vai atrapalhar o seu compromisso com Deus. Afaste-se desses tipos de pessoas, afaste-se desses tipos de amigos, porque eles vão fazer mal para você, vão fazer com que você perca a sua salvação, que um dia você encontrou através de Jesus Cristo de Nazaré. Então, irmãos, por que será que hoje muitas pessoas não se decidem? Por que será que muitas pessoas não se decidem? Por causa dos amigos. Amigos que atrapalham o plano de Deus na vida da pessoa. Então eu gostaria de dar um conselho para você nessa noite. Tome cuidado com as suas amizades. Veja com quem tu andas. Veja as pessoas que estão ao seu redor. Selecione as pessoas que estarão andando com você, para que você continue sendo uma bênção na presença de Deus. Apenas mais um versículo aqui em Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 15 e o versículo 33, se você quiser anotar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 e o versículo 33. Quem já achou diz amém. Olha o que diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Existe uma outra tradução que eu estive dando uma olhada agora à tarde, ela é mais clara aqui no aspecto que nós estamos falando. E aquela tradução da Bíblia diz assim: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes.
Então cuidado com as más companhias. Amém, irmãos? Amém. Mas em segundo lugar, qual é outra situação que muitas vezes atrapalha a pessoa de decidir-se ao lado de Jesus? Existe uma segunda situação que muitas vezes atrapalha a pessoa de tomar uma decisão. São as circunstâncias. Repita comigo: circunstâncias. É isso mesmo, as circunstâncias. Muitas vezes os acontecimentos ao nosso redor atrapalham a pessoa de tomar uma decisão ao lado de Jesus. Irmãos amados, lá em Mateus, no capítulo 14, versículo 28, conta a história de Pedro. Vocês se lembram, né, quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas? Pedro disse para Jesus que ele também queria andar sobre as águas. Jesus então falou para ele: vem, Pedro, vem andando sobre as águas se encontrar comigo. E a Bíblia diz que Pedro desceu do barco e ele começou a andar sobre as águas. Mas, irmãos, a Bíblia diz que quando ele começou a olhar o vento, quando ele começou a olhar o mar revolto, quando ele começou a olhar aquela brisa gelada, quando ele começou a olhar algumas circunstâncias ao seu redor ali, a Bíblia diz que ele começou o que? A afundar. Foi quando Jesus estendeu as mãos e o tirou ali e o colocou dentro do barco. Irmãos, muitas vezes as circunstâncias, elas vão nos fazer afundar. Você sabia disso? Irmãos, existem pessoas que não entregam as suas vidas para Jesus. Existem pessoas que não se decidem. Por quê? Porque muitas vezes estão mais olhando para as circunstâncias da vida do que para o próprio poder miraculoso de Jesus Cristo de Nazaré. Então a gente não pode, irmãos, ficar olhando para as circunstâncias. Irmãos, a circunstância que nós estamos vivendo hoje, disse a Clarice agora há pouco aqui, na música que ela acabou de cantar, é de crise. Se você for ficar olhando para a crise, você não vai crescer na presença de Deus. Muitas vezes, irmãos, as crises, a falta de unidade na família, o endividamento, o desemprego, as decepções, as riquezas, a fama e muitas vezes até o dinheiro, não deixam a pessoa tomar uma decisão ao lado de Jesus. Não permitem. A pessoa, ela olha mais para as circunstâncias da vida do que para Jesus. Ela olha mais para o problema que está passando do que para Jesus. Muitas vezes ela olha mais para o dinheiro que ela tem do que para Jesus. Eu tomar uma decisão por Jesus, vou nada. Eu vou jogar fora o meu dinheiro. Vou tomar uma decisão por Jesus, vou nada. E a minha fama, como que vai ficar? Eu vou jogar a minha fama no lixo. Deu tanto trabalho para eu ficar famoso. Deu tanto trabalho para o pessoal começar a me aplaudir. Deu tanto trabalho para eu chegar no pedestal que eu estou. Vou nada. Irmãos, muitos não se decidem ao lado de Jesus por causa das circunstâncias. Só que se partirem para a eternidade hoje, vão para o inferno com a fama, com o dinheiro, com tudo, porque não tiveram coragem de tomar uma decisão ao lado de Jesus. Amém, irmãos? Lá em Romanos capítulo 8, abra sua Bíblia em Romanos capítulo de número 8, a partir do versículo 35, tem uma lição para nós, sobre esse assunto, sobre as circunstâncias da vida. Elas não podem nos fazer com que nós nos separemos do amor de Cristo. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35, quem já achou diz amém? Olha o que diz a palavra: quem nos separará do amor de Cristo? Olha que lindo, né? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, olha uma circunstância aí. O perigo, olha outra circunstância aí. A angústia,
a perseguição, a fome, ou a nudez, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque eu estou certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você viu? Nada, nada poderá me separar do amor de Cristo, ou seja, nada poderá me fazer desistir do meu Jesus Cristo de Nazaré, nem a morte, nem a profundidade, nem os anjos, nem o dinheiro, nem a falta do dinheiro, nem a fama, nada poderá me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meu querido, tome uma decisão hoje. Aquele homem decidiu, ele falou: hoje eu vou lá, Marcelo, hoje eu vou lá, e o meu filho vai ser curado, hoje eu vou lá, irmão Antônio, e o meu filho vai ser curado, vai ser liberto. E ele recebeu a bênção dele, e ele voltou para casa feliz da vida, porque os demônios foram embora. Tome uma decisão hoje. Não deixe os amigos atrapalharem o plano de Deus na sua vida. Não deixe as circunstâncias atrapalharem o plano de Deus na sua vida. Não permita que nada separe você da presença de Deus. Não permita, porque eu tenho certeza que Deus tem algo especial para a sua vida nessa noite. Eu vou terminar essa mensagem com Josué. Josué capítulo de número 24. Josué capítulo de número 24. Irmãos, olha o que Josué disse numa determinada situação que ele estava vivendo ali juntamente com o povo de Israel. Josué disse assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem escolher a quem vocês devem seguir. Em outras palavras, vocês podem hoje decidir ou não decidir. Porém, eu e a minha casa, nós já decidimos. Nós vamos servir ao Senhor dos exércitos. Dá uma salva de palmas para Ele, em nome de Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.